Ah, mas a gente tinha que fechar essa prova com uma questão problemática, né? Senão não é Enem. Dessa vez eles conseguiram colocar uma questão problemática na prova de ledor. Agora você pensa. Sacanagem, né? Vamos ver então qual que é a questão de hoje. Eu já estou buscando aqui qual questão que ela substitui. Mas hoje você pode se preparar para uma questão que o texto é bem legal, mas que as respostas. Ó. Gostei não. O que eu posso te dizer? Essa questão de hoje é uma questão relativamente difícil. Acaba substituindo uma outra que também é mais ou menos difícil, mas eu vou explicar tudinho para você agora. Chega na vibe. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 35 da segunda aplicação do Enem 2021 na prova Ledor, que é o caderno 9 amarelo. E a questão, eu vou colocar na tela para você, eu estou marcando várias coisas na minha apostila, vou tentar colocar a questão na tela para você aí, marcando. Aê! Questão Calango da Lacraia. E ela substitui a questão da caolha, que era a questão 11 do caderno azul, 35 no amarelo, 26 no branco e rosa era a questão 7 no rosa. Vou deixar o card aí para você da questão da caolha. Interessante. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos ler esse texto aí e ver o que esse enunciado vai pedir para a gente. Você vai ver que lambança que é essa questão, pelo menos na minha opinião. Calango da Lacraia, de Luiz Gonzaga. Eu vou te contar um caso. Você ri que se escangaia. A mulher do Zé Maria foi dançar, caiu a saia. Calango tango que o calango da lacraia. Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia. Minha filha não se casa com homem que não trabalha. Trabalhador quando é bom, segunda-feira não faia. No lugar que eu jogo bola, não quero jogo de maia. Também quero ter direito. Você mesmo me atrapalha. Desaforo de mineiro é chamar nortista de traia. O nortista puxa a faca, mineiro puxa a navaia. Se não fosse a carnaúba, não tinha chapéu de paia. O que eu não atolero é desaforo de canaia. Muito bom, muito legal. Olha, vamos ler com calma? Eu vou te contar um caso. Você ri que se escangalha. Se escangalha é quando a pessoa se quebra toda. Tipo, escangalhar uma coisa é quebrar. Então você ri até... A mulher do Zé Maria foi dançar, caiu a saia. Calango tango. E aí, calango tango, esse calango é um tipo de um repente que é muito comum. É muito comum não, né? Era mais comum, hoje em dia, infelizmente, muitas tradições aí têm acabado ficando esquecidas. Mas é um tipo de repente de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, algumas regiões nesses estados. Inclusive o próprio texto fala do mineiro lá embaixo, né? E é isso, é um estilo... Tem algumas ideias do calango, mas muita gente associa que é porque na dança do calango, né? Faz os passinhos como se fosse aquele passinho de calango. Sabe calango, né? Aquela lagartixa que fica na parede e tudo, né? Isso aí. Então é isso. E o calango tango eu não achei muito bem uma definição do que é. Eu julgaria mais pelo sentido de uma rima ou pelo sentido até da dança em si, já que coloca o tango, né, para remeter à dança e não só à música. Mas tudo bem. Então, calango tango, que o calango da lacraia. Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia. Minha filha não se casa com um homem que não trabalha. Trabalhador, quando é bom, não faia na segunda-feira, não faia. Quer dizer, não falta do serviço, do trabalho na segunda-feira. No lugar que eu jogo bola, não quero jogo de maia. Também quero ter direito. Você mesmo me atrapalha. Desaforo de mineiro é chamar o nortista de tralha. O nortista puxa a faca. Quando chama o nortista de tralha, obviamente, vai ficar bravo, claro. E o nortista puxa a faca, e aí o mineiro puxa uma navalha. Se não fosse a carnaúba, não existia chapéu de palha. O que eu não tolero é desaforo de canalha. É isso aí. Enunciado. A língua portuguesa é rica em variações. Na letra da canção de Luiz Gonzaga, as formas se escangaia, calango tango e atolero,
caracterizam uma variedade relacionada a quê? Agora é que o bicho pega. Você sabe por quê? Essas palavras, essas expressões são uma variedade típica dessa região aí do Calango. Então a gente já vai pela opção da região geográfica. Vamos ver as opções. Letra A, classe socioeconômica. Ou seja, classe social, né, e econômica, beleza. Letra B, região geográfica. Letra C, o contexto político. Letra D, o grau de formalidade. E letra E, a norma padrão da língua. Nas variações linguísticas, e aqui no canal a gente tem até aula, nós temos uma variação que é a regional e social, card para você aí se você quiser assistir. E o interessante é que a variação regional e a social elas andam muito juntas. Por quê? Porque muitas vezes você pega uma palavra, uma expressão, alguma coisa que é própria de uma região, mas só um determinado grupo socioeconômico dentro daquela região que vai utilizar aqueles termos. Certo? Então, por exemplo, uma pessoa numa determinada região de Minas Gerais vai usar determinadas palavras, mas isso vai variar dependendo da classe socioeconômica da pessoa. Porque a classe socioeconômica da pessoa vai determinar as relações daquela pessoa, o círculo daquela pessoa e tudo mais. Então, quando a gente fala aí dessas palavras ciscangaia, calangotango e atulera, é óbvio que está vinculado a uma região geográfica, mas também está vinculado a uma classe socioeconômica. Porque se você parar para pensar, você consegue imaginar um grupo de empresários mineiros dançando o calango? Pensa, aquele povo snob, que detesta cultura tradicional, eles não vão fazer esse tipo de coisa. Então acaba caminhando para uma coisa que também é socioeconômica. Infelizmente tem gente que não valoriza a cultura regional, a cultura que foi passada até nós aí, historicamente. E é isso. Tem classes sociais que não valorizam isso e que não vão, nunca. Muito embora estejam, às vezes, no mesmo contexto geográfico. Mas tudo bem. Então, a gente já vê que a letra A e a letra B caminham meio que juntas. Agora, a letra C e a letra D também, porque o grau de formalidade está ligado ao contexto político, ao contexto de atuação social que as pessoas estão. Se você está num evento cultural dessa cultura histórica passada de geração a geração, você vai ter um grau de diálogo, um grau de formalidade específico que você não vai ter igual se você estiver num contexto político diferente, numa entrevista de emprego, em qualquer outra coisa assim. Ou seja, são duas coisas que também andam juntas. E por isso que a gente fala, quando vai falar desse grau de formalidade desse contexto político, a gente tem uma aula aqui que é a variação linguística conforme a situação. Aí eu estou trazendo o contexto político para o contexto de atuação social, certo? E é isso. Então, meio que essa A, B, C e D, todas essas 4 estão relacionadas a essas palavras ou essas expressões que foram selecionadas aí. Como o enunciado não fala assim? Ele poderia ter colocado assim: caracterizam uma variedade relacionada principalmente. E aí, se for o principalmente, a gente já vai obviamente na região geográfica, já que a gente sabe que o calango é uma coisa específica de uma região e tudo mais, a gente vai nessa. Mas, como ele não vinculou isso a uma região específica, fica meio difícil da gente apontar qual que é, certo? Agora, como a gente viu agora, falando que se a gente fosse optar pelo principal, a gente optaria pela região geográfica, vamos marcar a região geográfica como, né, a mais provável. E realmente, de acordo com o gabarito, e eu estou falando para você a sério, sinceramente, quando eu fui ler a questão e analisar, eu fui olhando, para mim a letra A, B, C e D estão certas para este enunciado. Porque essas 3 palavras e expressões caracterizam uma variedade relacionada à classe socioeconômica, à região geográfica, ao contexto político e ao grau de formalidade. Até a norma padrão da língua, se você for pensar.
porque é uma variedade não padrão. Então, dá tudo. Aí eu fui e pensei assim, não, então já que serve para tudo, vamos pela que é a principal, apesar que o enunciado não coloca a palavra principal. E aí eu marquei região geográfica, fui conferir o gabarito e realmente era a letra B, região geográfica. Eu tô colocando para você com toda sinceridade, certo? Então eu acho que é uma questão problemática que permite várias respostas porque o enunciado está falho, mas se a gente tiver que escolher a mais correta, o que eu já falei para você várias vezes aqui que eu acho injusto, a mais correta é a letra B. Então vamos marcar a letra B aqui e é isso. Ficou claro? Bora fechar. E aí, acabou! Fechamos 2021! Fechamos todas as questões de linguagem de 2021, tanto da primeira aplicação quanto da segunda aplicação. Acabou e é tetra. Agora, se você perdeu alguma questão da segunda aplicação, fica o card aí para você. Tá tudo aí, é só você clicar, você vai conseguir acessar tudo e vai acompanhar cada questão, cada análise melhor do que a outra. E eu já peço para você, se você chegou aí de repente, se inscreve neste canal, aproveita, ativa as notificações que eu tenho certeza que você vai gostar. Todo dia você vai receber um conteúdo novo aí no seu telefone. É isso! A gente volta em breve aí com várias outras provas, com um montão de questão pra gente analisar, porque questão do Enem não falta pra gente analisar, né? Então a gente volta e é isso aí. Um beijo pra você e fica comigo aqui no Puxa Língua, que aqui é sucesso. Fui! Tchau!